Gente, bom dia a todos. Desculpa o imprevisto aí de última hora. Tive um problema no meu microfone. E agora vou continuar aqui. Comunicação em tempos de quarentena. Vou rapidamente me apresentar. Eu sou o Felipe Bogea. Um pouquinho do meu histórico. Eu comecei em consultoria na McKinsey e na Deloitte. Depois eu trabalhei um pouco na indústria, na Vale, e nos últimos anos eu tenho empreendido, sou um dos sócios da F2F Digital. Do ponto de vista acadêmico, eu fiz meu doutorado na FGV, em administração, fiz meu MBA no INSEAD e... Aqui está apanhando. E fiz minha formação toda em administração. Atualmente eu sou um dos sócios da F2F, sou responsável por atender uma boa parte dos nossos clientes. A gente atende clientes de diferentes setores, tem desde instituições de saúde, instituições do setor imobiliário, moto, banco, enfim. E também dou aula na FGV como marketing, na área de marketing. Bom, o que eu vou tentar falar aqui? Vou tentar, em 25 minutos, responder algumas das perguntas. 3 perguntas eu coloquei para a gente hoje. O que as organizações podem e estão fazendo? O que as nossas organizações podem fazer? E como que a gente pode adequar a nossa comunicação ao momento? A realidade é que os temas importantes na vida das pessoas mudaram, né? A gente, de um dia para o outro, passou a se preocupar com assuntos muito diferentes do que a gente se preocupava há 10 dias atrás. As buscas no Google já mostram isso com clareza. As pessoas, na prática, elas querem saber sobre saúde, finanças e ações governamentais. Esses são os assuntos quentes, são os assuntos que têm mais relevância. Ao mesmo tempo, as pessoas esperam que as empresas contribuam para resolver a crise. Saiu uma pesquisa bastante interessante do Meio Mensagem, semana passada, perguntando qual o papel da marca neste momento, qual o papel das empresas. E 30%, aproximadamente 30%, defendem que as marcas e as empresas se manifestem publicamente sobre a pandemia. 40% afirmam que na última semana... O áudio tá baixo, tá reclamando, olha o chat. Vou tentar falar um pouco mais alto aqui, para ver se fica melhor para vocês aí. Se tiver baixo, comenta aí no chat que eu aumento aqui. Então, 40% das pessoas afirmam que na última semana elas viram ações publicitárias relacionadas ao coronavírus. E 47% acreditam que a responsabilidade das empresas envolve a ajuda na conscientização da população. Então, é muito importante que as empresas participem ativamente e contribuam nesse momento. A gente colocou as empresas em 2 eixos. Tem empresas que estão fazendo ações sanitárias de combate à pandemia. Então, a gente já falou aí, Ambev, Burger King, Zara, Stone. São empresas que estão usando a sua estrutura produtiva para ajudar no combate sanitário. Tem um outro conjunto de empresas que estão fazendo ações mais ligadas a conteúdo, a comunicação. Então, Itaú Cultural, FGV, Harvard, uma série de empresas estão disponibilizando os seus conteúdos
e adequando a produção de conteúdo também para esse momento. E tem um conjunto de empresas que ainda não atuou. Então, as empresas elas têm diferentes maneiras de contribuir. A ação da Ambev, a Ambev foi muito bem, não só pela ação, mas pela velocidade. Ela, em poucos dias, colocou de pé, comunicou, tanto no meio online quanto na mídia tradicional, e agora já veio com mais uma ação do hospital, o Marcos acabou de citar. Aqui um outro exemplo, o Itaú Cultural, também se moveu rápido, ele tanto entrou numa campanha de comunicação empática, então fique em casa se você puder, distância salva, várias marcas participaram, como ele também disponibilizou o conteúdo dele e colocou dentro do contexto do isolamento social, da crise, de maneira bastante ágil. Então, é fundamental que a organização atue conforme a crise, tanto nas suas ações quanto na comunicação. Antes da gente falar da comunicação, a empresa precisa decidir institucionalmente qual caminho, ou quais caminhos. Aqui os caminhos não são excludentes. Então, eu tenho empresas que podem tomar ações mais conectadas a questões sanitárias. Então, eu posso disponibilizar minha capacidade produtiva. A gente viu Ambev, Zara, IP, Detergente, várias empresas estão fazendo isso. Não só as empresas de produção, mas a empresa de prestação de serviço também pode fazer, disponibilizar seus consultores para ajudar. Ou eu posso investir recursos financeiros em ações existentes, ou seja, fazer patrocínio. Isso também é uma possibilidade que as empresas têm. Isso tanto as grandes quanto as pequenas. Claro que as grandes têm muito mais capacidade, mas as pequenas também podem fazer pequenas ações. Já um outro caminho, que é um pouco mais simples e envolve menos investimento, é o conteúdo. Produzir conteúdo de conscientização sobre a crise ou conteúdo de educação e entretenimento que ajude as pessoas a atravessarem a crise. São duas possibilidades. As empresas que estão indo melhores, elas estão fazendo tanto ações sanitárias quanto ações de conteúdo. Isso é o ideal. Mas nem sempre é possível. Agora, o que é importante é a empresa escolher algum caminho, alguma maneira de participar e contribuir. Agora, falando um pouco mais da comunicação, daquele segundo caminho, que é um caminho mais simples, mais fácil da gente produzir sem um custo muito grande. Como que eu acho que a gente pode fazer? A primeira coisa é muda a mensagem central de venda para ajuda e adequa a comunicação da marca. Sejam os conteúdos, os ativos da marca, o tom de voz, e tome cuidado para não cometer gafes sobre o Covid. Vou falar um pouquinho de cada uma aqui. Antes da crise, na essência, a gente falava sobre os nossos serviços, como eles eram diferentes da concorrência, a gente falava de atributo de produto, experiência de compra, depoimentos de consumidores, e o nosso objetivo era gerar venda, na maioria dos casos, venda no curto prazo. Durante a crise, a gente precisa adequar. Não é mais como nossos serviços são bons ou nossos produtos são os melhores, mas muito mais como nossos serviços, produtos e organização podem ajudar na crise. Quais são as ações concretas? Qual a responsabilidade corporativa que a gente está assumindo nesse momento? Como que a gente produz conteúdo relevante ao momento e próximo à marca, alinhado à marca?
O objetivo tem que ser ajudar na crise, manter a marca viva na cabeça dos consumidores. Aqui a gente tem uma linha tênue, que é continuar presente, mas sem parecer oportunista. Ao mesmo tempo, a gente não pode desconectar completamente do território, dos lugares de legitimidade da organização, da marca. Então, é uma adequação. Aqui tem alguns exemplos de mensagens, de mãos dadas ou não, juntos do seu jeito. Então, o Mercado Pago, o Mercado Livre, eles adequaram o logo, é uma mudança pequena, mas eles adequaram também um pouco a comunicação. Um outro que está indo muito, até melhor talvez, é a Stone, a empresa de pagamento da maquininha. Eles criaram uma campanha, mesmo de longe estamos ao seu lado, fizeram um hot site e estão tentando estimular as pessoas a comprarem dos pequenos negócios. Essa imagem aqui da direita é a home do site da Stone. E aqui é a home do site da Ambev. Então, quando a gente fala de adequar a comunicação, é você também trazer essa comunicação presente para os seus diferentes ativos, para a home do seu site, para o banner, para o conteúdo das redes sociais. E é importante salientar que todas as empresas podem fazer conteúdo que ajude. Todas as empresas têm um conjunto de conhecimento relevante para o seu setor. Aqui eu trouxe 4 grandes blocos que as empresas podem produzir conteúdo. Pode prevenir a doença, ou seja, organizações de saúde, psicólogos, médicos, todos os que estão ao redor desse contexto podem produzir conteúdo sobre isso. Tem uma questão muito grande sobre saúde mental agora, sobre saúde física também, na medida que as pessoas não conseguem sair de casa. Então tem uma gama grande de profissionais e empresas que podem criar conteúdo sobre isso. Outro bloco grande é tornar a vida mais interessante dentro de casa. Organizações de lazer, cultura, beleza, moda, casa. Então, são organizações que conseguem produzir conteúdos para tornar a vida mais leve, mais interessante nesse momento. Outro conjunto grande de conteúdo que pode ser criado é sobre desafios financeiros. As pessoas estão preocupadas, como vão pagar as contas, se vão manter seus empregos. Então, todas as organizações ou pessoas conectadas nesse universo têm legitimidade para falar. E um último bloco, que aqui cabe a todos, é ensinar para os seus consumidores diretos. Se você produz creme de massagem, você pode aproveitar o momento para ensinar as massoterapeutas novas técnicas. Se você presta serviço de educação física, você pode ensinar os consumidores a fazer exercícios. Aqui não tem fim. Por quê? Toda organização tem um conjunto de clientes e ela é especialista em servir esses clientes. Então, ela tem dentro do seu quadro, das suas pessoas, capacidade de produção de conteúdo. Esse conteúdo não precisa ser algo super sofisticado. Tem várias maneiras de se fazer. Pode ser um post, pode ser uma gravação simples de celular, pode ser um live, pode ser um texto. O importante é tentar produzir conteúdo que ajude. E aí, ficando dentro da sua área de legitimidade. Tem uma pergunta aqui do Fernando. Vou fazer uma pausa. Sabemos que hoje em dia o alcance orgânico das redes é muito baixo. Faz sentido em patrocinar conteúdos e ações relacionadas ao Covid? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que
e é uma pergunta que eu estou recebendo várias vezes, patrocina ou não meus conteúdos? Tem duas partes para essa resposta. Acho que a primeira parte é uma questão de caixa e saúde financeira da empresa. É muito importante a gente ser cauteloso nos investimentos que a gente faz. Muitas empresas vão precisar de caixa, então investir em mídia, acho que tem que ser com moderação. A gente não tem tanta clareza do futuro. Esse é o primeiro ponto, que é menos de comunicação, mais de finanças, mas a gente tem que ser consciente. O segundo ponto, eu acho que a gente poderia patrocinar conteúdos, porque o princípio é que ele vai atingir mais pessoas, alcançar mais pessoas, desde que seja um conteúdo de ajuda. Se a gente estiver tentando vender diretamente, como algumas empresas ainda estão fazendo, eu acho que aí é um tiro no pé. Se é um conteúdo que de fato e genuinamente pode ajudar as pessoas, eu acho que tem um espaço. Outra pergunta é que existe um grande risco de parecer oportunista. É verdade. É uma linha tênue para caminhar entre ser oportunista e ajudar. E, ao mesmo tempo, eu não acho que a gente pode deixar nossas empresas caladas, porque você também corre o risco de ser omisso. Então, é ter sensibilidade, que já é até meu próximo slide, é que uma linha tênue, a gente precisa ter sensibilidade, mas a gente não pode abandonar a marca, a gente não pode abandonar nossas empresas. Então, acho que algumas diretrizes aqui. Produzir conteúdo que a gente tenha legitimidade para abordar. Eu sou uma agência de publicidade, não tenho muito o que falar sobre saúde. O Albert Einstein, cabe a ele falar sobre saúde, um médico, uma clínica. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar em áreas fora do nosso campo. É importante ser positivo e otimista, levar inspiração. O momento é difícil. Ler UOL, Folha, Estadão, já é bastante negativo. Acho que as marcas têm que buscar um campo do otimismo, sem ser um falso otimismo, mas uma questão mais inspiracional. Vale muito humanizar os conteúdos da marca, dar visibilidade das pessoas por trás da organização. Mais do que nunca, a gente quer ver pessoas. A gente quer entender, a gente quer ver a foto do dono da padaria, a gente quer ver as pessoas que trabalham por trás das organizações. Isso sensibiliza, isso aproxima as marcas das pessoas. Eu vi um post muito interessante da CEO da Deloitte Estados Unidos, simples no LinkedIn. Ela postou ela e os filhos dela e falou: eu e os meus novos colegas de trabalho em uma pausa durante nossa jornada de home office. Então, ela saiu do posto de CEO, se colocou no lugar de mãe, se colocou no lugar das pessoas e teve muita empatia, fez com sensibilidade. Uma outra coisa importante é a gente evidenciar os valores da organização. E aqui tem que evidenciar com ações, né? Não só com palavra. Mas agora aquele slogan de cuidar das pessoas, como é que a gente está fazendo isso? Além de dar home office, isso todos estamos fazendo na medida do possível. Mas o que mais? Bom, algumas dicas de não fazer. É um momento de sensibilidade, então rapidamente as pessoas tomam ódio das marcas. Eu tenho um exemplo, eu recebi ontem um post de uma marca de produtos de natação tentando vender óculos de natação. O sentimento que me deu foi de ódio, porque eu estou morrendo de vontade de nadar, não posso, e ele está tentando me vender óculos de natação. Não faz sentido. Gerou um sentimento muito negativo. Então,
e eu parei para refletir que é quantas pessoas têm o mesmo sentimento dependendo do que eles veem tentando ser vendido. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que evitar imagens com produtos de coisas que as pessoas não podem fazer neste momento, porque isso só vai gerar frustração. Você pode até ter uma imagem de algo do passado, para quando estivermos juntos, vamos voltar a fazer isso, sem o produto, sem a venda, sem parecer oportunista. Aí sim é você mexer com o meu sentimento de uma maneira oportunista. Evite imagens que são inadequadas sanitariamente, aperto de mão, festas, aglomeração. Vale incentivar as práticas positivas, distanciamento social, lavagem da mão, etc. E aí, um último ponto, eu, Felipe, acho que as marcas não devem entrar em embates ideológicos ou políticos. Como marca, é um campo muito arriscado e a gente tem bastante a perder. Uma marca... Uma coisa é o dono, o empresário, se posicionar na pessoa física. Outra é o Pão de Açúcar. O Abílio, que não é mais o acionista, mas enfim, era. Uma coisa é o Abílio Diniz e seu posicionamento. Outra é a marca em si. Então, as marcas deveriam não se posicionar, na minha visão, porque a gente tem muito mais a perder do que a ganhar. E aí tomar cuidado com os conteúdos para não parecer também que a gente está entrando em embates políticos ou ideológicos. Resumindo, o objetivo das pessoas e organizações é atravessar a crise. Acho que, como indivíduos, queremos sair bem, com saúde, mas as nossas organizações também precisam sair do outro lado. E a gente não sabe quanto tempo vai durar. O que a empresa pode fazer, o que a organização pode fazer? Decida como a empresa vai contribuir, de que maneira nossa organização vai ajudar a minimizar ou a terminar com o problema da crise. Isso é uma escolha institucional, que muitas vezes vai passar pelo presidente da empresa, pelos líderes. Uma vez decidido o caminho institucional, toda a comunicação precisa ser adequada. E a gente precisa buscar ajudar o cliente, ajudar a se relacionar, para que quando as coisas voltem ao normal, os nossos clientes lembrem da gente. Lembrem com carinho, lembrem com afeto, lembrem que a gente esteve ao lado deles em um momento muito difícil. Isso vai ser um ativo de marca, isso vai ser um brand equity, isso vai refletir em clientes mais fiéis, eu não tenho a menor dúvida disso. O desafio é a gente conseguir criar essa relação empática ao longo das próximas semanas. Era isso. A gente vai disponibilizar as apresentações, tem aqui os nossos contatos. Fico super disponível aí para vocês, para debater. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta e algum ponto que quer discutir aqui, tanto para mim quanto para o Marcos, acho que a gente ainda tem aqui mais uns minutinhos, fiquem à vontade. Marcos, acho que você precisa ligar seu áudio para a gente poder te ouvir. Eu desliguei aqui para não atrapalhar vocês e acabei. Acho que tem uma pergunta que o pessoal fez aí que eu acho interessante, que assim, como que as empresas pequenas podem aproveitar e tal, e a gente tem que lembrar sempre que as empresas pequenas, elas têm contatos muitas vezes muito intensos com os seus consumidores, tá? Se você pega uma padaria de bairro, por exemplo, é claro que a minha convivência com uma padaria de bairro, ela é muito mais intensa do que minha convivência com a marca Coca-Cola, por exemplo, né? Então, é muito comum a gente aqui que trabalha com marketing, ou às vezes é professor, né? No meu caso, do Felipe e tal, a gente naturalmente fala de grandes marcas porque todo mundo lembra e conhece as grandes marcas, tá? Então, é quase que um viés, é um cacoete da pessoa que trabalha com marketing falar dessas grandes marcas, que é mais fácil relacionar. Mas a gente tem que lembrar que qualquer marca pequena,
e especialmente marcas pequenas, elas têm muito impacto na vida de um conjunto menor de pessoas, mas ainda assim tem um impacto muito grande. Então, eu sei que às vezes você tem menos ferramenta para trabalhar isso, mas eu, por exemplo, adoraria receber uma mensagem no restaurante que eu vá com frequência, que eu goste, dizendo que ele consegue entregar aquele prato para mim em delivery, né? Então, é um jeito de eu manter o meu negócio funcionando, ao mesmo tempo que é uma maneira de eu prestar um serviço para o meu consumidor que hoje também está carente, né? Então, a gente tem que imaginar que o consumidor está carente e as empresas também estão carentes. Então, tem uma dificuldade aí dos dois lados. Então, acho que esse é um ponto que eu queria colocar aqui. E eu acho que... Eu vi uma ação... Deixa eu só complementar aqui no pequeno. Eu vi uma ação que eu achei extremamente interessante de uma peixaria, uma pequena peixaria. Ela se disponibilizou a vender os pescados a preço de custo para quem não puder pagar e manter o preço normal para quem puder pagar. E ela abriu os preços, tanto de custo quanto de venda. E ela se posicionou que enquanto a crise durar, se necessário, ela vai vender a preço de custo. Então, eu achei fantástico. Isso mostra transparência, isso mostra parceria, mostra humanidade e uma empresa super pequena. As pequenas, elas têm uma grande vantagem. A tomada de decisão é muito rápida. É o dono da padaria que vai decidir com mais um sócio ou individualmente. Então, ele tem uma agilidade para fazer pequenas ações e até no nível individual, como o Marcos colocou, ele pode escolher 10, 15 clientes e fazer uma ação específica. Então, o pequeno também tem chance de se mover dentro da sua realidade. Aproveitando, tentando muita coisa sobre o caso Madeiro aqui, né? O Felipe também comentou um pouco sobre isso. É muito difícil a gente conseguir separar, ainda que exista teoricamente a separação entre CPF e CNPJ, é muito difícil você separar uma coisa da outra, tá? Então, vocês vão ver que, normalmente, um CEO, que é uma pessoa contratada para estar lá, um CEO contratado, tá? Ele dificilmente ele vai emitir algum tipo de opinião política ou que possa ter uma conotação política, tá? E hoje em dia, né, especialmente depois do pronunciamento de ontem do presidente, você falar que você é a favor do confinamento, por incrível que pareça, virou uma posição política, tá? Mas então é difícil você desassociar, porque até a maneira como a mídia traz as notícias é fulano de tal, dono de tal empresa. Então, um CEO profissional, ele não se comunica desse jeito, porque ele sabe que o papel dele é institucional. Um dono, muitas vezes, faz essa mistura, né? Ele fala, ele acha que ele acha que ele pode. Na verdade, ele pode, né? Não posso falar que ele não pode falar, mas ele tem que entender que isso vai ter um impacto, sim, para a marca dele, né? Então, essa conversa, da maneira como foi colocada ali pelo dono do Madeiro, ela com certeza já levou uma repercussão negativa. Era uma marca bem vista, não é? Um hambúrguer legal. Ela faz bem o serviço dela, né? Um bom hambúrguer tem um preço adequado, pode achar caro, pode achar barato, mas é um preço adequado, vende bastante, tá abrindo loja e tal, mas o posicionamento dele fez com que a marca tivesse uma relação muito ruim, né? Ou pelo menos para grande parte das pessoas foi uma percepção ruim. Então, naturalmente, você tem uma contaminação entre quem é o dono da marca, ou até mesmo o CEO, eventualmente, até o Felipe falou da CEO da McKinsey, uma consultoria, né? E também passa a mensagem positiva e tal. Então, é muito difícil, mas tem que fugir de polêmica, né? Assim, a não ser que você queira virar realmente uma pessoa política, e mesmo assim, você vai ter que fazer um distanciamento muito grande das suas empresas, tá? Enfim, é difícil. Então, na verdade, nesse caso, a melhor maneira é ter parcimônia e não se manifestar, a não ser que você queira comprar briga, né? Como faz lá o dono da Van, como fez agora o dono da Madeiro, mas é uma posição que você naturalmente vai ter um impacto muito grande no teu desempenho de marca e até, eventualmente, desempenho de negócios, tá? Uma pergunta que surgiu aqui, interessante também, Marcos, não sei se você viu já, sobre novos nichos de mercado e a transformação digital que irá surgir. As crises, elas também são oportunidades, né? Porque são momentos disruptivos, são momentos que tudo muda. E já tem vários pensadores falando que o mundo não vai ser igual. Depois que a gente passar essa crise do coronavírus, e nós vamos passar, muitas coisas não vão voltar a ser o que eram. Isso naturalmente vai abrir oportunidades para as nossas empresas, para as nossas organizações. A questão do home office, das questões remotas, a telemedicina,
a venda por e-commerce, os serviços bancários cada vez... A gente está sendo forçado a digitalizar. Mesmo quem não queria aderir ao e-commerce, está sendo forçado. A não ser que seja supermercado, você vai ter que comprar via e-commerce. Eu não consigo ainda ver as oportunidades de maneira clara. Eu acho que cada empresa tem que olhar para o seu negócio e pensar o que está mudando no mundo que pode ser uma oportunidade, como que eu posso repensar tanto o meu negócio quanto a minha comunicação. E aí eu acho que é caso a caso, Márcio, aí é difícil dar a resposta genérica. O que é claro para mim vão surgir oportunidades, já estão surgindo, o Zoom, o Hangout, as plataformas de EAD, o setor educacional está mudando drasticamente, mas cada empresa vai ter que achar o seu nicho, a sua oportunidade. Eu acho que é isso também. Na verdade, essa mudança, ela força vamos dizer, ela aumenta a intensidade de certas mudanças que já estavam acontecendo, mas que podiam ser feitas pelas empresas de um jeito um pouco mais natural, não é? Vai mudando aos poucos e tal. Então, digitalização, por exemplo, das questões de aulas e tal. De repente, em uma semana, todas as empresas, ou todas as universidades e tal, tiveram que sair de uma maneira de trabalhar presencial para ir para o EAD. Quem já estava melhor preparado, naturalmente prestou um serviço melhor. Quem não estava preparado, está no caos ainda, né? Então, isso daí ele intensifica. E aí é claro que, por exemplo, as empresas que trabalham com conexão digital, como é o Zoom, como é o Hangout, como é os e-commerces, como são essas plataformas de vendas e tal, elas vão sofrer um crescimento muito grande, porque aquela mudança que ia ser paulatina, agora vai acontecer de uma vez. Então, quem estava preparado conseguiu se sustentar. Quem não estava, está ainda mais fragilizado, né? Então, acho que esse é um pouco. E há coisas que a gente não está imaginando ainda, né? Então, eu tenho alguns clientes que trabalham no setor de bebidas alcoólicas, como vocês viram no início da apresentação minha, né? Eu trabalho um pouco com bebida alcoólica, conheço um pouco o mercado, e esse pessoal, na verdade, já estava começando a perceber, por exemplo, um decréscimo dos jovens e irem para a balada, né? Então, as gerações anteriores iam muito para a balada, saíam, não que eles não saiam, tá, gente? Mas diminuiu a intensidade, até o número, o volume de baladas e tal. E agora, imagina, o cara vai ficar confiado um tempão em casa. Quando voltar, não, agora pode sair de novo e tal, talvez outros tipos de aglomerações, outros tipos de confraternização vão ser mais relevantes do que já foram no passado. Então, são mudanças sociais que elas iam acontecer de maneira mais devagarosas e agora acontece muito rapidamente. Tá? Então, acho que esse é um pouco do que acontece. Gente, acho que a gente pode encerrar, né, Marcos? Acho que sim, ia demorar. O pessoal também deve ter os seus afazeres aí. Isso. Queria super agradecer a disponibilidade de todos, ao Marcos aqui pela fala. A gente sim gravou, a gente vai disponibilizar, acho que tanto o vídeo quanto as apresentações, e a gente manda por e-mail para vocês os links. Acho que todos se cadastraram. Se tiver alguém que não se cadastrou, fala aí no chat, a gente deixa o link para cadastros. E espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido útil. Se a experiência for positiva, a gente vai tentar continuar com esse modelo de webinar para que a gente possa trocar, para que a gente possa se ajudar mutuamente. Prometo que eu vou testar melhor. Tomei uma surra aqui do computador e do webinar, mas a gente deve ter mais webinars em breve, sim. Teve uma pergunta aqui já. A gente deve ter novos webinars, novos convidados, a gente vai manter. Teve uma sugestão aqui de uma pessoa, desculpa, passou o nome, não sei se foi a Natália, a Mariana, sugerindo a Fran. O que acham de criarmos um grupo para trocarmos ideias e experiências? Acho válido. Faça a sugestão. O grupo vai ser aonde? Em que canal digital? É um grupo do WhatsApp? É um grupo de e-mail? Como seria isso? Como que vocês imaginam? Acho que trocar informações, sim, faz muito sentido.
Todos temos um grande desafio, acho que a ajuda mútua é sempre bem-vinda. WhatsApp, Telegram, tá bom. No e-mail que o Davi vai mandar, a gente vai fazer a sugestão dos grupos e vamos ver o que funciona melhor. Tá bom? Super obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau.